E aí, sabe aquele termo que soa super complicado? Análise técnico-econômica? Pois é, hoje a gente vai desmistificar isso de um jeito que todo mundo vai entender, usando exemplos do nosso dia a dia mesmo. Vamos nessa? Para começar, vamos voltar um pouquinho no tempo, talvez lá para a época da faculdade. Sabe aquela matéria que parecia meio inútil, que a gente pensava, quando é que eu vou usar isso na vida? Pois é. É exatamente isso, aquele sentimento que bate quando um assunto que antes era só mais um na grade curricular, de repente vira a peça que faltava para resolver um problemão no trabalho. O que era teoria vira uma necessidade bem prática e para ontem. E olha, essa situação não é rara não, acontece com todo mundo, desde quem está na pós-graduação e precisa provar que a pesquisa é viável, passando por profissionais que estão desenvolvendo uma tecnologia nova, até quem sonha em abrir o próprio negócio. No fim do dia, a pergunta é a mesma: essa ideia para em pé financeiramente? Mas a parte boa é que a lógica por trás disso tudo é bem mais intuitiva do que o nome sugere. E para provar, vamos a um exemplo do cotidiano, um que todo mundo entende. Vamos analisar a escolha de um restaurante. Então, vamos imaginar o seguinte: a missão é decidir em qual desses três restaurantes investir: um de comida japonesa, um de italiana ou um de comida brasileira. Para cada um, a gente tem o valor do investimento inicial, a receita que ele deve gerar por ano e, claro, os custos anuais. Olhando assim, parece um quebra-cabeça de números, né? Aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, ou quase isso. Do ponto de vista puramente financeiro, qual desses é o melhor negócio? É uma boa hora para dar uma pausa e pensar em como chegar nessa resposta de forma lógica. Certo, vamos lá. Como é que a gente resolve essa parada? O caminho é bem sistemático, mas aposto que é o mesmo que a maioria das pessoas seguiria quase que por instinto. A gente pensa em três etapas quase que automaticamente. Primeiro, o investimento. Eu consigo pagar isso? Cabe no bolso? Segundo, o lucro. Ok, depois de pagar todas as contas, o que realmente sobra? E terceiro, o ponto-chave. Em quanto tempo esse lucro que sobra consegue pagar o investimento que foi feito lá no começo? Vamos analisar o restaurante japonês. O investimento é de R$ 1 milhão. O lucro anual é a receita de 400 mil menos os 300 mil de gastos, ou seja, 100 mil por ano. Dividindo o investimento pelo lucro, a gente chega em 10 anos. Esse é o tempo para recuperar a grana. Agora, o italiano. O investimento é até menor, 800 mil, só que o lucro também é menor. Fazendo a conta, chegamos nos mesmos 10 anos. Fica aí a lição. Um investimento mais baixo nem sempre quer dizer um retorno mais rápido. E por fim, a nossa opção vencedora, o restaurante de comida brasileira. O investimento é de 900 mil, mas olha só o lucro anual, R$ 250 mil. O resultado, o tempo de retorno é de apenas 3,6 anos. De longe, é a melhor opção, porque o dinheiro volta para o bolso bem mais rápido. Então, isso que a gente calculou de forma intuitiva tem um nome formal, tempo de retorno, ou payback time, como se fala em inglês. É basicamente o tempo que um projeto leva para se pagar. E esse indicador, que parece tão simples, é uma das ferramentas mais importantes que as grandes empresas usam para tomar suas decisões de investimento. E é aqui que a mágica acontece, que tudo se conecta. A mesmíssima lógica que a gente usou para escolher um restaurante é a que guia projetos de engenharia que custam bilhões. A escala, claro, é outra, mas o raciocínio por trás é exatamente o mesmo. Pensa só, a conexão é direta. O investimento na cozinha do restaurante é como o investimento nos equipamentos de uma planta química. O custo dos ingredientes é o custo das matérias-primas. A receita com as refeições é a receita com a venda dos produtos. E o objetivo final é idêntico: calcular o tempo de retorno. Isso nos leva a um ponto central. Na engenharia, as decisões técnicas nunca estão sozinhas. Elas estão sempre amarradas às restrições econômicas. O grande papel de quem projeta um processo é encontrar a solução técnica mais eficiente que, ao mesmo tempo, consiga minimizar o tempo de retorno e fazer o projeto ser atrativo. Beleza, o conceito principal está claro, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Existe um roteiro, um passo a passo que os especialistas seguem para fazer uma análise completa e bem feita? E o roteiro é mais ou menos esse. Tudo começa com um desenho, um diagrama do processo. A partir dele, vem os balanços de massa e energia para entender o que entra e o que sai. Com esses dados, já dá para estimar os custos e as receitas. O próximo passo é organizar tudo isso numa linha do tempo, que é a análise de fluxo de caixa. E, finalmente, com esse mapa financeiro em mãos, calculam-se os indicadores que vão dar o veredito final.
E além do tempo de retorno que a gente já conhece, existem outros dois indicadores que são o feijão com arroz de qualquer análise profissional. A TIR, que é a taxa interna de retorno, e o VPL, o valor presente líquido. Juntos, esse trio dá uma visão bem completa da saúde financeira de qualquer projeto. Só que, claro, na vida real a coisa não é tão certinha. O preço da matéria-prima sobe e desce, o mercado pode não reagir como esperado. Por isso, é fundamental entender que toda análise é construída sobre um terreno de estimativas e, portanto, de muitas incertezas. Lidar com dados que não são exatos faz parte do jogo. E isso nos leva a uma última reflexão. Se cada análise é, no fundo, uma projeção cheia de incertezas, como é que grandes empresas batem o martelo e tomam decisões de milhões ou até bilhões de reais com base nesses números? Fica aí a pergunta sobre qual o papel do risco, da análise de sensibilidade e da confiança nesses modelos que guiam os grandes projetos que moldam o nosso mundo.